para a primeira questão aqui, ó. Para quem trabalha com veículos sabe disso daqui, tira de letra, né? Ó. Atualmente, para as operações, né, de arrendamento mercantil financeiro de veículos, ou seja, para as operações ali onde você vai financiar o veículo para o teu cliente, tá? O prazo mínimo legal é de. No caso, hoje, o prazo mínimo que você pode financiar um veículo para o teu cliente é de 24 meses, tá? Se por acaso algum dos bancos aí está fazendo em menos, está fazendo em 18, está fazendo em 12, pode desconsiderar, até porque não tem essas respostas aqui, tá? Na Febraban, a resposta correta é 24 meses, tá bom? Então, anota aí, porque essa questão aqui, ela sempre cai, tá? Nas certificações aí, tanto na FBB 100 como na FBB 130, tá joia? Vamos passar para a próxima questão. Vamos lá, ó. Condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço configura um desrespeito ao direito do consumidor, que é chamado de venda casada, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui, gente. Vamos supor que você foi numa lanchonete, você pediu um lanche. Aí o atendente fala para você, olha, esse lanche aqui ele só pode ser vendido se o senhor também comprar a batatinha frita, tá? Então o nome disso é venda casada, é quando a empresa ela junta dois produtos e te obriga a comprar. Isso é proibido, tá? Pelo Código de Defesa do Consumidor. A mesma coisa, vocês aí, vão dar um exemplo, vocês trabalham com loja de veículo, né? Você está vendendo o carro ali para o cliente, você fala, olha, eu só vou poder te vender esse carro se você contratar o seguro aqui, né? Que a gente tem a seguradora dentro do nosso estacionamento. Então, se não comprar o seguro, não posso estar te vendendo o carro. Isso também caracteriza venda casada e gera multa, tá? Então, para ficar claro, isso é venda casada. Então, voltando aqui, gente. Então, resposta, tá? Basicamente, eu vou direto aqui no ponto, tá? A resposta seria a D. Por quê? Porque a venda casada, ela contraria a liberdade de escolha do consumidor. Ou seja, você está obrigando ele, né, a aceitar um produto que ele não queria, né, para ele poder levar o produto que ele queria. Então, resposta para essa questão contraria a liberdade de escolha do consumidor. Deu para entender? De acordo com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, não é permitido ao fornecedor de produtos e serviços financeiros. Então, aqui ele dá algumas questões para a gente. Apresentar prévia proposta, estipular um prazo para o cumprimento das obrigações, formalizar mediante contrato a operação de arrendamento mercantil e aplicar fórmula ou índice de reajuste diferente do preestabelecido em contrato. Aqui, basicamente, assim, gente, o Código de Defesa do Consumidor ele não permite, né, vamos dizer assim, para você que tem a loja de veículo, ou para você que está financiando qualquer produto para o teu cliente, se você pegar as três primeiras, as respostas aqui elas estão corretas, tá? Porque vamos dizer que o cliente vai lá e fala, eu queria um orçamento. Então seria a resposta A, tá? Aí quanto a contratos, né? Estipular um prazo para o cumprimento das obrigações estabelecidas em contrato. Ou seja, o cara vai aí comprar um carro com você, compra em 36 vezes, então isso tudo está no contrato. Então a resposta B também é correta. A resposta C, mesma coisa, né? Formalizar mediante contrato essa operação de financiamento. Ok. Porém, na 4, ó, aplicar fórmula ou índice de reajuste diferente do preestabelecido em contrato. Imagine que você financiou o veículo para o teu cliente, né? E ali ele começou a pagar, aí de repente você entra em contato com ele e fala, olha, teve uma mudança aqui na taxa de juros, né? E vai ter uma alteração aí nos valores que você está pagando. Então isso é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor e normalmente essa cláusula ela sempre está no contrato de forma a não lesar o teu cliente, tá? Então, resposta correta, resposta D. Você não pode aplicar uma fórmula diferente daquela que foi estabelecida no contrato que o cliente assinou, tá joia? De acordo com o Conselho de Autorregulação Bancária, o normativo SAARB 05 do ano de 2009 fala sobre regras relativas ao mercado de veículos, que se referem a no caso, o que você vai ver? Ó? Eu vou pôr aqui para você na tela. É isso aqui, ó. Esse Código de Conduta e Ética de Autorregulação Bancária, tá certo? Então, quanto às respostas aqui, ó, vamos direto na resposta correta aqui. Ó. O que seria isso?
as regras relativas ao mercado de veículos? Elas se referem, na verdade, à equidade, né? Que é o desenvolvimento profissional de um mercado justo, né, digno e imparcial. Ou seja, você vai montar uma loja, mas você não vai ter vantagem, por exemplo, sobre o teu concorrente, né, sobre as outras lojas de veículos, o que caracteriza aí uma equidade, ou seja, todos estão no mesmo nível e competem de igual para igual, um para com o outro. Então vamos para a próxima questão aqui agora. Questão número 5. De acordo com os fundamentos e práticas do mercado financeiro, após a contratação e formalização das operações de crédito direto ao consumidor, aqui vem falando sobre taxa de juros e quantidade de parcelas. Então, as questões, gente, eu elaborei quase igual que está na prova, tá? Porque realmente é bem assim para confundir. Mas se a gente, vamos por assim, colocar numa linguagem simples, aqui basicamente está falando assim, ó, de acordo com o que o mercado pratica hoje, né, na hora que você vai contratar, né, um financiamento de um veículo, por exemplo, né, então nessas operações, taxa de juros pode ser alterada a qualquer momento? Não pode, né? E o valor da prestação, ele pode ser alterado a qualquer momento? Também não pode. Então, sabendo que não pode, qual que é a resposta correta aqui? Taxa de juros e o valor da prestação, eles não podem ser alterados. Imagina se você vai lá, se você contrata ali um financiamento de veículo. Imagina que você contratou, né? E aí você pagou 6 parcelas, né? E aí, de repente, você estava pagando R$ 500 e aí a parcela aumenta para 700 do nada. Fala, poxa vida, né? Ou então a taxa de juros aumenta. E quando a taxa aumenta, o valor da parcela também aumenta. É por isso que nos contratos eles vêm exatamente com essa cláusula, tá, gente? Falando sobre isso. Que tanto a taxa de juros como o valor das parcelas, eles não podem ser alterados em momento nenhum. Então você vai pagar a mesma parcela, da primeira até a última parcela, quando você contrata um crédito aí na compra do seu veículo, entendeu? Vamos lá. Vamos pegar aqui, gente. Vamos fazer a resolução de algumas questões aqui, então, para poder ajudar vocês. Quem pegou a última aula, tá? Viu aqui que a gente respondeu até a questão número 5, né? Aqui o meu WhatsApp, para quem tiver interesse, já anota aí. Vou mostrar novamente no final do vídeo, tá? E hoje nós vamos começar aqui pela questão número 6, tá, joia? Então, vamos lá, ó. Um contrato de arrendamento mercantil financeiro, gente, eu vou ler assim de uma forma mais simples, tá? Para ficar fácil para você que está ouvindo, tá? Mas na prova, ela aparece com esses enunciados aqui, bem chatos mesmo, tá? Para dificultar o entendimento, para fazer você pensar. Então, aqui, ó, num contrato de financiamento, tá? Ele foi quitado, certo? E aí o cliente falou que quer comprar o carro depois que ele finalizou o pagamento do contrato. Então, nesse caso, quais são os documentos necessários para que ele possa fazer a transferência do veículo para o nome dele? Eu acho que eu vou ter que explicar aqui um pouco, gente, o que é leasing, porque eu acho que a geração mais nova talvez não saiba, tá? O leasing, gente, na verdade, ele é um contrato onde você, quando financia o veículo ele não é seu. O leasing ele é um aluguel. Ou seja, você foi lá, financiou através de um leasing financeiro, onde normalmente a taxa de juros é mais baixa, porém o veículo ele está locado para você. Ele não é seu. Se você for ler o contrato, é isso que está escrito, né? Porém, no contrato, ele tem uma cláusula que fala que após você pagar a última parcela, você pode transferir o veículo para o teu nome. Então, normalmente você paga ali, a parcela fez em 60 meses, você pagou da primeira até a última parcela. Assim que você termina, o banco ele já entra em contato com você falando se você quer que faz a transferência, tá? Então aí você vai falar, claro que eu quero, porque senão você teria que devolver o veículo para o banco, né? Basicamente, eu acho que muitos de vocês às vezes nem sabia disso, né? Mas é o que acontece normalmente, mas é um contrato de locação. Por isso que existe essa questão aqui dentro da prova de certificação da Febraban, tá bom? Então, nesse caso aqui, no final do contrato, o banco ele vai pedir para que você mande para ele o quê? Basicamente, eu vou aqui na questão já correta, gente, que é isso daqui, ó. Ele vai pedir para você um comprovante do pagamento do IPVA, né, para mostrar que está tudo pago, do DPVAT também, e aquele extratinho de multa, para ver se tem alguma multa, porque se tiver, eles não podem estar fazendo a transferência,
tá? Porque, na verdade, vai estar tudo no nome do banco, né? Através do leasing. Então, tem que estar tudo quitado para que o banco possa tirar do nome dele e transferir para o teu nome. Beleza? Mais uma vez, eu vou tentar ler aqui de uma forma mais simples para facilitar o entendimento, tá? Então, aqui, ó, um bem que foi financiado através do leasing, tá? Uh, no caso, a contabilização desse bem, isso aqui é para efeito, seria tipo para efeito de imposto, tá, gente? Fala de considerar o desgaste desse bem ao longo dos anos, tá? Então, esse desgaste se dá o nome do quê? Obsoleto não é. Obsoleto é algo que não é útil, tá? Amortização é quando você vai adiantar parcelas. Exaustão é quando você está cansado. As coisas nada a ver. Muito lógico as respostas, né? Então a resposta correta, gente, é depreciação. Isso aqui é uma questão de prova, lembrando vocês. Então o bem que foi financiado através do leasing, tá? Quando ele tem um desgaste, o nome desse desgaste é depreciação. O bem foi depreciado, né, ao longo dos anos, conforme você foi pagando a parcela. Então é esse nome que é usado aí. Do 1078 do ano de 1990, né? E as futuras alterações que ocorreram de lá para cá, segundo o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê que o fato de você condicionar o financiamento de um veículo à venda de um seguro é considerada uma. Então, basicamente, não é uma propaganda, porque afinal de contas ele está te obrigando ali, né? A pegar e fazer um seguro na compra do veículo, tá? Então não é uma propaganda. É uma prática enganosa? Não é, porque ele não está mentindo para você. Ele está te obrigando a fazer um seguro quando você compra um veículo. Então, mais uma vez, não é propaganda também. Então, a única resposta que nos resta é essa aqui: prática abusiva, tá? Então, se você obriga o cliente a comprar um seguro quando ele está comprando o veículo, você está cometendo uma prática abusiva segundo o Código de Defesa do Consumidor, ok? Qual o prazo mínimo previsto pela legislação para a realização de operações de leasing com bens para bens com vida útil igual ou inferior a 5 anos? Gente, o carro ele é considerado, tá, um bem de vida útil igual ou inferior a 5 anos. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu voltar a tela aqui. Vocês lembram que na outra aula a gente teve a questão a questão número 1 falando disso, ó? Atualmente, para operações de financiamento, o prazo mínimo é de quanto? De 24 meses. Tá? Então, no caso dessa questão que a gente está aqui, que está perguntando sobre prazo também, questão número 11, tá? Então, aqui, ó, vamos lá de novo. Questão número 1, 24 meses é o prazo mínimo para financiamento de veículo. E nesse caso aqui de bens com vida útil igual a 5 anos, a resposta é a mesma, é 24 meses. Só que aqui não aparece. Mas aí o que a gente tem aqui que equivale a 24 meses? 2 anos, tá? De acordo com as práticas do mercado financeiro, né, nas operações de CDCI, o risco de crédito é assumido por quem? Primeiro, vamos explicar aqui para vocês o que é CDCI. CDCI seria um crédito direto ao consumidor. Esse I significa interveniente, tá? Com o interveniente. O que seria esse interveniente? Imagina que você foi ali nas Casas Bahia, né, financiar uma televisão ou um produto que você queira. Você está realizando ali um CDC, um crédito direto ao consumidor. Porém, a Casas Bahia, ela é a interveniente, ou seja, você está fazendo esse financiamento através das Casas Bahia, que é o interveniente. Então, isso se aplica a qualquer operação de crédito, tá? Se você vai pegar, você vai num Carrefour, num Extra da vida comprar alguma coisa e você financia, essa empresa ela é a interveniente da operação. Ou seja, é ela quem intermedia a operação entre você e o banco, tá certo? Então, baseado nessas informações, de acordo com as práticas do mercado financeiro nessas operações de CDCI, quem é que assume o risco no caso do cliente não pagar? Então, aqui ele dá opções bem esdrúxulas, né? O contas a pagar da empresa não é, né? O contratante também não é, porque o contratante aqui seria a gente, né, como cliente. A sociedade de crédito, financiamento e investimento, isso aqui não se aplica. Então, o responsável, na verdade, é o próprio estabelecimento comercial ou o prestador de serviço.
Então, no caso, se você foi lá nas Casas Bahia, comprou um iPhone, não pagou, quem que vai ficar responsável por esse prejuízo? É o banco? Não é. Você, como cliente safado que não pagou, é responsável? Não é. Então, quem vai ficar com prejuízo é as próprias Casas Bahia ou o estabelecimento ali onde você fez a compra, tá? Vamos então começar aqui, gente, as questões, tá? Para quem não viu, essa daqui já é a 11ª questão. A gente já respondeu outras 10 nos 2 vídeos anteriores. Mas vamos começar. Então, aqui no financiamento, né, para aquisição de um veículo, né, por meio de um CDC, a garantia desse financiamento que você está fazendo, como que ela se chama? Então, alienação, fiança, penhor ou hipoteca. Hipoteca seria de casa. Penhor é quando você vai lá na Caixa Econômica e dá um anel lá e penhora para pegar um dinheiro e depois você vai lá, paga uns juros, pega o anel de volta, né? Fiança também não é. Então, para quem trabalha com veículo também não vai ter dificuldade, né? É alienação fiduciária. Ah, mas o que é alienação fiduciária? Eu tenho 18 anos, não sei. Basicamente é o que, gente? Quando você financia um veículo, o próprio veículo ele é a garantia daquele financiamento que você está fazendo. Tanto que se você olhar no documento, você vai ver lá que o proprietário do veículo não é você, não vai estar teu nome. Vai estar o nome do banco que financiou para você. Então, até o final desse contrato, o veículo pertence ao banco. Quando você pagar a última parcela, então o banco vai te transferir o veículo, né? Passa para o teu nome, e aí sim você passa a ser o verdadeiro dono do veículo. Mas até você pagar a última parcela, nem pensar. O dono do veículo é o banco, tá? E o nome disso é alienação fiduciária. Entendido? Vamos para a próxima questão. O crédito direto ao consumidor, ou o CDC, né? Ele é um financiamento destinado a que finalidade, tá? Então, basicamente, a resposta correta seria a aquisição de bens duráveis, por exemplo, o veículo é um bem durável, né? E serviços. Que serviços? Vamos voltar para cá. Imagine que você é um dentista, né? Ou você é um médico e você vai estar fazendo ali um implante ou uma cirurgia plástica para o cliente, e isso custa 30, 40 mil reais. Então, você, como profissional liberal, você também pode estar tirando a certificação, entrando em contato com o banco, e aí você pega uma linha de crédito para que você financie esse serviço para o teu cliente, tá? Então vocês também se enquadram e podem utilizar isso, e nem todos vocês sabem. Porém, a única coisa que vocês precisam antes é da certificação. Aí o banco vai te liberar uma linha de crédito, onde você vai conseguir parcelar ali a plástica ou o implante para o teu cliente em 12, 24 meses, né? Vai depender de cada banco, cada um tem uma regra, mas você também pode passar a financiar os teus serviços, né? Isso vai facilitar muito para o teu cliente e também aumenta muito a venda, tá, gente? Então, as demais respostas aqui, depois vocês dão uma olhada no vídeo, mas não enquadra, tá? CDC não pode ser usado para compra de casa própria ou para um empréstimo rotativo e nem para um arrendamento mercantil. Então, a resposta correta, aquisição de bens duráveis e serviços. Questão 13, nos contratos de crédito direto ao consumidor, ou seja, no CDC, o termo TAC significa. Para quem está trabalhando com veículo, tira isso de letra, né, gente? TAC seria a taxa de abertura de crédito, tá? Então, sempre que você vai lá financiar um carro, normalmente você vai ver que no teu contrato vai ter um valor que varia de banco para banco, tá? Então vai estar lá, TAC, 500 reais, TAC, 1.000 reais, TAC, 2.000 reais. Aí você fala, pô, o que é TAC? Porque imagina que você está financiando um carro ali de 50 mil. Aí você vai ver lá, TAC, 2.000 reais. Então, na verdade, você não está financiando 50, você está financiando 52. Né? Isso daqui, os bancos cobram, é uma taxa de abertura de crédito, ou seja, uma taxa simplesmente para o banco abrir o cadastrinho e fazer o financiamento para você. O nome disso aqui devia ser roubo, na verdade, não TAC. Porque isso daqui é uma baita de uma sacanagem. Isso daqui ter que pagar é algo que eu fico possesso. Só no Brasil mesmo para a gente poder cobrar esse tipo de coisa do cliente. Então, nos contratos de financiamento, vamos falar assim, a TAC significa o quê? A taxa de abertura de crédito. Resposta B, tá, gente? No financiamento para uma operação de CDC, a gente pode afirmar que
Existe um prazo de até 24 meses, de 36, que o prazo dependerá do valor negociado e que o prazo máximo da operação ele é estipulado de acordo com a política de cada banco, tá? Se você pegar os outros dois vídeos, gente, vocês vão ver lá que tem duas questões que falam, né, que o prazo lá correto é de 24 meses. Porém, aqui nesse caso ele não se aplica, porque a gente está falando de uma outra coisa, que no financiamento de um CDC, a gente pode afirmar que esse prazo, tá, ele é estipulado por cada banco, ou seja, se você vai lá no Bradesco, pode ser que ele tenha um prazo de 12 meses. Se você vai lá no Safra, pode ser que ele tenha um prazo de 6 meses. Então, esse prazo, ele é estipulado pelo próprio banco, tá? Então, na prova, apesar de ser um pouco confuso, infelizmente é assim que funciona. Por isso que eu falo, anota, tá? Então, o prazo correto, a resposta correta, desculpa, seria a resposta D, tá? Então, nessa questão de prova, confusa, né? A resposta correta seria o prazo máximo da operação, vai ser definido por cada banco individualmente, vamos dizer assim, resumindo aqui a resposta, tá? E para a gente finalizar, nas operações de CDC, de veículos, tá? Até você quitar o contrato, o banco usualmente usa como garantia o quê? A gente acabou de ver isso agora há pouco. Vamos voltar? Na resposta 11, é uma questão bem parecida, né? Alienação fiduciária. Então, se a gente for aqui na 15, então o que é a garantia de um CDC de veículos? É a própria alienação fiduciária do bem, ou seja, é o próprio bem, é o próprio veículo que serve como garantia desse financiamento. Hoje eu estava fazendo a prova, me deparei aqui com a seguinte questão. Veja só que enunciado maravilhoso que a Febraban preparou aí para vocês que têm que fazer a prova. Olha só. O Conselho Monetário Nacional, resolução número 4.539 do ano de 2016, determinou às instituições financeiras a criação e implementação de suas próprias políticas de relacionamento com os clientes, as quais devem observar os princípios da ética, responsabilidade e diligência, de forma a tracinho, os interesses entre tracinho e reforçando, como vocês podem ver, nós temos que preencher aí essas lacunas com essas respostas que eles disponibilizam aqui, tá? Mas você vê que lendo o enunciado, dá para entender porra nenhuma, desculpa aí o palavreado, mas realmente a Febraban pisou demais na bola com essas questões. Ou seja, fiquei na dúvida, assim como vocês. Então, qual foi a solução? Vamos lá para o Google para ver. O que eu fiz aqui? Palavras-chave dessa questão. Resolução número 4.539 de 2016. Então, vamos lá, Google, digita na busca aí, Resolução 4.539 de 2016, já vai cair aqui, ó, no Banco Central do Brasil. Você pode clicar aqui, ele já vai te direcionar lá para a página. Muito que bem. O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos pegar lá na questão uma outra palavra-chave. Por exemplo, opa, sair da tela aqui. No caso aqui, a gente vai usar as palavras que a gente tem que usar para completar as lacunas, ou seja, as palavras que estão nas respostas, ok? Então aqui, ó, de forma a convergir ou divergir os interesses entre, provavelmente, o cliente, instituição financeira, segurança. Então vamos digitar, por exemplo, aqui, ó, uma dessas palavras, ó, instituição e segurança. Vamos lá para o Google. Então aqui dentro da resolução, quando você estiver nela, dá o comando Ctrl F e ele vai abrir aqui essa caixinha de pesquisa, tá vendo só? Aí você digita aqui, ó, segurança. Ele deu duas opções, tá? Então, a primeira opção, se você ler, as instituições de que trata o artigo 1º no relacionamento com os clientes, e aqui no final ele traz algo muito parecido ao que está lá no enunciado da questão, veja só. Então ele fala aqui, ó, a convergência de interesses e a consolidação de imagem institucional de credibilidade, segurança e competência. Então, vamos voltar lá. Aqui, reforçando a credibilidade de, como vocês podem ver, credibilidade de segurança e competência.
Então, dessa forma aqui, a gente já sabe que a palavra nesse quadro aqui é segurança. Das questões aqui abaixo, como vocês podem ver, por eliminação, somente uma delas tem segurança. Então, fazendo aqui até a resolução de um modo bobo, por eliminação, a resposta correta é a 2. Então, aqui de forma a convergir os interesses entre o cliente e a instituição, reforçando a credibilidade, segurança e competência. Então, essa é a resposta para essa questão aqui, tá? E cai na prova, viu, gente? Cai bastante. A gente sempre está fazendo aí, ajudando os alunos a fazerem a prova. É uma questão que cai bastante, tá ok? Vamos passar aqui agora, então, para a próxima questão. Olha só. Essa é uma questão também que fala sobre Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, veja só o enunciado da questão. Sobre responsabilidade por vício do produto ou serviço. O que é vício do produto? É quando o produto vem com algum defeito, faltando alguma coisa. Então, isso seria vício de produto, tá? Então, aqui ele dá as seguintes respostas. Resposta 1. O prazo para reclamar por vício em um produto ou serviço podem variar dependendo do valor do bem. O Código de Defesa do Consumidor não fala nada a respeito disso, tá? Resposta 2. O fornecedor tem até 20 dias para tentar reparar o vício. Incorreto. 3. O fornecedor não é obrigado a trocar o bem ou devolver o dinheiro imediatamente. Faz sentido. E 4. O consumidor não pode exigir a troca do produto por outro na hipótese do fornecedor não reparar o vício no prazo legal. Isso aqui realmente também não faz sentido, porque o consumidor ele não pode exigir a troca do produto por outro na hipótese do fornecedor não reparar o produto dentro do prazo. Porque, por lei, o consumidor ele pode exigir a troca. Então, isso aqui já elimina 4. Então, como que a gente vai achar a resposta disso daqui? Ou você pode dar uma pesquisada dentro do Código de Defesa do Consumidor, ou, por exemplo, você pode pegar no Google e digitar, vamos lá de novo, vamos pegar aqui, ó, digita aí, ó, prazo para reparo do Código de Defesa do Consumidor. Como vocês podem ver aqui, já o Google dá a resposta, ó, o prazo para o conserto do produto. A assistência técnica tem o prazo máximo de 30 dias para o conserto efetivo do produto. Então, voltando aqui para a questão, o que acontece? Se tem 30 dias para poder reparar o produto, a resposta, né, que melhor se encaixa aqui é a resposta 3. Ou seja, o fornecedor, né, a assistência técnica ou a loja, ela não é obrigada a trocar o bem ou devolver o dinheiro imediatamente. Por quê? Porque eles têm um prazo de 30 dias para poder efetuar o conserto. Aí sim, caso dentro dos 30 dias a empresa não consiga fazer o conserto do produto, aí ela é obrigada a fazer a troca por um produto novo ou a devolução do dinheiro para o consumidor, ok? No último vídeo eu estava falando para vocês sobre algumas questões que a gente consegue responder sem ler o enunciado, tá? Essas questões são sobre o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil. Então, grava da seguinte forma. Dentro do sistema financeiro, né, vão ter muitos órgãos aí com muitos nomes, mas esquece isso. Vamos simplificar. Então, vamos pôr que dentro de uma empresa, no caso, quem que é o dono da empresa? No nosso caso aqui, sempre vai ser o Conselho Monetário Nacional, tá? E o gerente dessa empresa, quem que vai ser? Vai ser o Banco Central do Brasil. Eu estou simplificando porque as duas únicas respostas que caem são essas, tá, gente? Então, dono da empresa é o Conselho Monetário e o gerente da empresa é o Banco Central do Brasil. Então, aqui, ó, nessa questão aqui que vocês estão vendo na tela, vamos apenas ler as respostas, tá? Qual seria a resposta correta? Então, a resposta correta seria o dono da empresa, que é o Conselho Monetário Nacional, tá? Vou soltar o vídeo aqui para a gente poder dar andamento. Então, aqui, Conselho Monetário Nacional. Na sequência, apareceu outra questão, tá? Juntando dois órgãos, tá? Como resposta. Nesse caso, é a mesma coisa, não precisa nem ler o enunciado. Então, você vai lembrar o quê? Quem que é o dono da empresa? É o Conselho Monetário. Quem que é o gerente? É o Banco Central. Então, qual que vai ser a resposta? A resposta sempre vai ser do dono da empresa junto com o do gerente.
Então, gente, grava isso, que quando você estiver fazendo tua prova, é 100% de assertividade, tá? Quando cair questões desse assunto aqui relacionado ao sistema financeiro nacional, tá joia? Hoje nós vamos pegar aqui duas questões que são muito simples, né? Esse daqui é uma questão que costuma cair na prova, tá? Então, a pergunta ela é a seguinte, o enunciado dela, ó. As penalidades relativas à não prestação de informação por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil autorizadas são regulamentadas por. Então, a questão em si, vocês não vão se atentar à questão, tá? Na hora que vocês estiverem fazendo a prova. Vocês vão se atentar nas respostas. Esse aqui é a trapaça que eu vou ensinar para vocês. Como assim me atentar nas respostas? Sempre que, dentro das respostas disponíveis, você verificar que tem Banco Central, que tem Conselho Monetário Nacional, que tem Conselho Imobiliário, Comitê de Política, Conselho de Defesa, Osama Bin Laden, Papa, Donald Trump, Putin, não importa. Independente da resposta que tiver. Se você tiver várias opções dessa forma, com apenas uma entidade, a resposta correta sempre vai ser Conselho Monetário Nacional. Tá? Não importa a pergunta, a resposta sempre vai ser Conselho Monetário Nacional. Tanto que eu coloquei até aqui, ó. Questão. Não vai importar a questão que você está respondendo. Você vai se atentar na onde? Nas respostas. Então, se elas estiverem separadas, a resposta correta sempre vai ser Conselho Monetário Nacional. Tá? Aí você vai me perguntar, mas tem algumas questões que ao invés de aparecer apenas uma entidade, tipo Banco Central, Conselho Monetário, vai aparecer duas, dessa forma. Banco Central e Conselho Monetário Nacional, Conselho Imobiliário e Comitê de Política Monetária, Conselho de Defesa e Osama, o Papa e o Donald. Então, nesse caso, vamos mudar aqui, ó. Quando a gente tiver dois órgãos, duas entidades na mesma resposta, a resposta correta sempre vai ser Banco Central e Conselho Monetário Nacional. Ou o contrário, Conselho Monetário Nacional e Banco Central. A pergunta, mais uma vez, não importa. A resposta correta vai ser sempre a que tiver essas duas entidades dentro da mesma opção. Tá? Então isso aqui é um hackzinho porque é uma questão que cai praticamente em toda a prova. Cai pelo menos duas ou três questões nas provas com essas respostas aqui. Então, basicamente, você já vai ter aí 2 ou 3 acertos em qualquer prova que você venha a estar fazendo, tá? Então, vou dar uma recapitulada aqui, ó. Então, sempre que a gente tiver uma pergunta, uma questão, um enunciado, onde a gente tenha uma só entidade, então a resposta correta sempre vai ser Conselho Monetário Nacional. Sempre, Conselho Monetário Nacional. Quando tiver duas juntas, sempre vai ser Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil. Ok? Vamos lá. Então aqui, ó, na questão número 1, ela vem falando o seguinte, que nos contratos de crédito direto ao consumidor, ou seja, CDC, o significado da TAC é, como vocês podem ver aí, nas respostas da 1 até a 4, né, eu já deixei marcado aqui que a 4 é a correta, que é o que? Taxa de abertura de crédito. Tá? Porém, tem que ficar atento, porque em algumas questões, ao invés dela vir escrito taxa, ela vem como tarifa de abertura de crédito. Tá? Deixa só eu sair aqui. Então aqui, ó, em algumas questões, ela vem marcando como tarifa de abertura de crédito. Então fica atento, que é uma pegadinha. As duas respostas estão corretas, tá? Tanto taxa como tarifa de abertura de crédito. Então grava bem isso daí para não errar uma pergunta por bobeira, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Dentro da apostila do curso, que você compra através do site, vamos dar um exemplo. Ó. Essa é a apostila. Se você digitar o comando de pesquisa Ctrl F de faca, Ctrl F, tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, uma parte do enunciado,
Vou pegar aqui a parte principal, tá? Ó, o significado de TAC. Então vamos colar aqui, próximo. Ele já leva a gente para tudo que é relacionado a TAC dentro da apostila, tá? Então aqui, ó, nesse caso, ele já nos trouxe, deixa eu dar um zoom aqui, a uma questão bem parecida, ó, nos contratos de CDC, o crédito direto ao consumidor, o significado da TAC é tarifa de abertura de crédito. Então, se você estivesse fazendo a prova e caísse essa questão, você já ia ter a resposta dela 100% correta dentro da apostila. Tá ok? Então, vamos passar aqui para a segunda questão. Não vou ler o enunciado, tá, gente? Para não ficar tão longo o vídeo. Dá uma pausa aí, lê o enunciado para a gente conversar. Então, aqui ele vem falando que a gente pode usar o CDC, que é o crédito direto ao consumidor, em várias áreas de financiamento, exceto, nesse caso dessa questão, é casa própria. Tá? A casa própria ela não pode ser financiada através de um CDC. Ela tem linhas, né? Linhas de crédito específicas para isso, com prazos muito maiores, tá? Porque o CDC hoje ele é limitado aí a 48 meses no máximo e em alguns produtos 60 meses, tá? Mas acima disso não pode ser feito pelo CDC, tá? Mais uma vez, vamos pegar aqui, ó, se a gente pegar, vamos pegar uma palavra do enunciado, ó, passível, é uma palavra chata. Vamos lá na apostila, ó. Passível. Então, parará, passível. Então tá aqui, ó. Não é passível de aquisição por meio de um CDC, crédito direto ao consumidor? Resposta, casa própria. Então, mais uma vez, se essa questão tivesse caído aí na tua prova, você teria a resposta dela 100% correta dentro da apostila, tá? Lembrando que tem umas 300 questões respondidas aqui dentro, tá, do material, o que facilita muito aí a prova, tá? No caso, deixa eu fazer uma pausa aqui, gente. Questão 3. Essa aqui cai sempre, gente. Em matemática financeira, o capital pode ser representado por capital. O que é capital, gente? Vamos supor que você vai fazer um investimento no banco ou vai guardar um dinheiro na poupança. Então, esse dinheiro que está na tua mão aí, nesse exato momento, é chamado como capital. A matemática financeira chama ele de capital, tá? Então, onde que está esse dinheiro nesse momento? Está na tua mão. Esse momento é o quê? É futuro? É passado? Não, é presente. Então, quando a gente fala capital, é o valor que você tem na mão no momento. Então, sempre vai ser valor presente, tá? Na apostila, mais uma vez, se você for lá e digitar, vamos pegar aqui, valor presente. Cálculo do valor presente, vamos lá. Olha aqui, ó. Observação, lembre-se que aqui está falando do montante, tá? Montante, para quem não sabe, depois que você pôs o dinheiro na poupança, você colocou lá, deixou um ano rendendo, e aí na hora que você vai sacar aquele valor, ele é chamado montante, que é o quê? Que é o valor do teu capital mais os juros do período, tá, gente? Mas olha aqui embaixo, ó. Capital é igual ao valor presente, tá? Conforme as fórmulas da matemática financeira, ele é conhecido dessa forma, tá? Então, se você voltar aqui novamente na questão, você já tem a resposta também através da apostila, tá bom? Eu queria que vocês dessem um foco aqui, na verdade, nas respostas primeiro, tá? Então essa daqui seria uma das questões, e aqui nas respostas a gente vê, ó, como opções, tá? O patrimônio, idoneidade, aversão ao risco e situação perante o fisco. Na próxima pergunta, reparem as respostas, tá? Mesma coisa, tá? Ó, patrimônio, idoneidade, aversão ao risco, cadastro. Então, vejam que é uma pegadinha, tá? Então, eu vou estar passando para vocês aqui como que vocês podem resolver isso de forma simples, sem precisar ficar se enfiando de cabeça aí nos estudos, né? Por 1, 2 semanas. Vamos nessa primeira questão aqui. Então, eu falo assim, vamos decorar, vamos memorizar duas coisas. Primeiro, uma das questões começa falando, ó, o levantamento das informações. O levantamento das informações extraídas dos relatórios gerenciais e arquivos de dados por meio de empresas especializadas no processo de análise de crédito para a pessoa física permite identificar, né? Então aí a gente tem as respostas. No caso dessa primeira questão,
quando a gente fala em levantamento de informações, a gente está falando, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico, tá, gente? Vamos supor que você foi lá nas Casas Bahia para fazer um crediário para comprar algum eletrodoméstico. Então, aquelas suas informações, né, o teu nome, teu RG, onde você trabalha, o valor do teu salário, fica tudo dentro da base de dados das Casas Bahia, tá? Então, para que eles usam isso? Eles usam isso para saber quanto que você ganha, para saber o patrimônio disponível que você tem, né? Por exemplo, para saber quantas casas você tem, chácaras, alguma coisa do tipo. Não, não é esse a intenção da coisa. Aversão ao risco. Quando falo em aversão ao risco, vocês tenham em mente que normalmente a aversão ao risco ela é mais utilizada no mercado financeiro, tá? De ações, para quem trabalha com a Bovespa ou criptomoedas. Então imagina dessa forma que fica mais fácil. E quando eles pegam essas suas informações, eles querem saber como é que está a tua situação perante a Receita Federal. Na verdade, não seria nenhuma dessas três, né? O correto seria essa daqui, ó, idoneidade. Tá? Então essa daqui seria a resposta correta. A idoneidade. Por quê? Eles querem saber se você é uma pessoa idônea e se você vai conseguir pagar a parcela lá que você está fazendo junto com as Casas Bahia. Então, sempre que eles levantam as suas informações, é porque eles querem saber se você é uma pessoa idônea, tá? Já na próxima, a pergunta ela é um pouco diferente, tá? A pergunta ela vem falando, ó, a coleta de informações como a sua idade, o estado civil, escolaridade, salário, tempo de trabalho, seus documentos, né? No processo de análise de crédito, ele permite identificar o quê? Então você vê que a pergunta em si, ela não muda tanto. Ela muda o início, né, que fala aqui, ó, o levantamento das informações, e aqui ele fala a coleta das informações. Então você vê que é uma coisa muito vaga, e aí a gente acaba se confundindo, porque se você parar para pensar, você vai falar, poxa, é a mesma coisa, né? Não tem diferença nenhuma. A resposta devia ser a mesma, tá? Mas na verdade não é. A resposta correta dessa segunda seria essa daqui, ó, o cadastro, tá? Então, grava isso, gente, porque assim, não é uma coisa que adianta você decorar o material de estudo, que mesmo assim você vai errar na hora da prova, tá? Então o que você tem que fazer? Decorar esse macetinho. Então, pega o começo da questão, aqui ó, o levantamento, decora. Sempre que começar a questão com o levantamento, resposta, idoneidade. O levantamento, idoneidade. Já aqui, sempre que começar coleta, o enunciado começar com a coleta, você já sabe que a resposta é o cadastro. Então, coleta, cadastro, levantamento, idoneidade. Tá? Eu memorizei dessa forma, gente. Por quê? Porque realmente não faz sentido. Né? Se você for analisar toda a questão, das duas, basicamente é a mesma coisa, solicita, é o mesmo enunciado, porém a resposta muda, tá? E eu falo assim, são respostas que eu certifiquei com 100%, tá? A prova, e por isso eu falo para vocês que a resposta correta é exatamente essa daqui, tá? Mesmo sendo um pouquinho confuso, a resposta vai ser essa daqui, né? O levantamento, a idoneidade, a coleta, o cadastro, tá? Modalidades de operação de crédito destinam-se a pessoas físicas, exceto: o capital de giro é uma linha de crédito destinada somente às empresas. Sendo assim, a resposta correta para essa questão é capital de giro. Se você errou, anote aí, essa questão caiu na prova que um aluno fez na semana passada. Qual o prazo mínimo previsto em lei para operações de leasing de bens com vida útil inferior a 5 anos? Nesse caso, o prazo mínimo para financiamentos é de 24 meses, ou seja, 2 anos. Se você errou,
Anota, pois é uma questão real da prova de 2024. A Lei Geral de Proteção de Dados considera como dados pessoais sensíveis os dados sobre. Essa é uma questão da atual prova da FEBRABAN de 2024. Então, anote aí, cabeção. A resposta correta é: dados referente à saúde. Anotou? Então curte e compartilha. Terminou esse vídeo? Dá uma olhada aí, meu WhatsApp. Tá aí na tela, ó. É só pegar, entra aí no teu celular, digita o meu WhatsApp, me chama. Fala, pô, professor, eu tava vendo lá o vídeo e tal, tô com uma dificuldade, eu tô com uma urgência, não vou ter 10 dias para me preparar, como que funciona a mentoria? Eu ajudo você no mesmo dia, a gente vai tirar a sua certificação, tá? Então, anota aí meu WhatsApp, para que você não perca, e precisando de ajuda, pode me chamar. O único detalhe é que às vezes você vai mandar mensagem, pode demorar 1 hora e meia, 2 horas para responder, gente. Porque eu trabalho sozinho e eu atendo cada um de vocês individualmente, tá? Então, às vezes eu estou com 10 clientes ali, por isso que eu demoro um pouquinho para estar respondendo. Mas eu respondo a todos vocês, independente de vocês forem ou não contratar os meus serviços. Pessoal, eu espero que tenha ajudado vocês, né? Fiz esse vídeo aí com questões reais de prova, tá? Pode anotar aí, porque isso daí cai na prova mesmo.